Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na unidade 25. Nessas duas unidades, pessoal, 24 e 25, nós estamos revisando verbos. Na unidade 24, nós revisamos o papel do verbo to be, to have and to do, funcionando como auxiliares em estruturas do presente e do passado. E agora, na unidade 25, a gente vai revisar algumas informações a respeito de verbos regulares e irregulares. Beleza? Vamos lá, então. Vamos falar primeiramente, pessoal, dos verbos regulares. Começando aqui, Unit 25, unidade 25, Regular and Irregular Verbs, verbos regulares e irregulares. Primeiramente, regular verbs. The simple past and past participle of regular verbs is ed. O passado simples e o particípio passado dos verbos regulares é formado pelo acréscimo do sufixo ed, tá bom? Por isso mesmo são chamados de regulares, porque obedecem esse padrão. Portanto, clean, limpar. O passado e o particípio vai ser cleaned. Live, viver, morar. O passado e o particípio vai ser lived. Paint, painted. Study, studied. Tá bom? A respeito do passado simples, se quiser revisar, volta lá na unidade 11. Algumas frases de exemplo. I cleaned my room yesterday. Eu limpei o meu quarto ontem. Charlie studied engineering in college. Charlie estudou engenharia na faculdade. Beleza? Então, o passado e o particípio desses verbos é a mesma coisa pela qual você vai formá-los, acrescentando o sufixo ed. No caso do particípio passado, ora, ele faz parte do present perfect, como nós já vimos, em que você tem have ou has como auxiliar, mais o particípio passado do verbo principal. Para revisar, você pode voltar na unidade de 16 a 17 e da 19 a 21. Vamos ver. I have cleaned my room. Eu limpei meu quarto. Tenho limpado, limpei meu quarto. Tracy has lived in Miami for 10 years. Tracy morou, tem morado em Miami, mora em Miami por 10 anos. Tá bom? O particípio, pessoal, além de fazer parte das estruturas chamadas perfect, como o present perfect, ele também está presente na passiva, tá bom? Na voz passiva, em que você tem o verbo to be como auxiliar, conjugado nos mais diversos tempos verbais, dependendo do tempo verbal da voz ativa, mais o particípio passado do verbo principal. These rooms are cleaned every day. Estes quartos ou essas salas são limpas todos os dias. My car has been repaired. Meu carro foi consertado. Beleza? Bom, verbo regular, pessoal, é basicamente isso. Seja ele regular ou irregular, é aquilo que eu sempre falo. Você precisa dominar a forma básica, o passado e o particípio desses verbos. Olhando apenas para a forma básica, se você não conhece o verbo, fica difícil saber se ele é regular ou não. Por isso é necessário estudar. E por que conhecer essas três formas? Porque com elas você vai conjugar frases, conjugar os tempos verbais, todos eles, os mais diversos tempos verbais. Então você precisa conhecer, tá bom? Vamos continuar aqui, gente. Vamos falar agora dos verbos irregulares. Temos mais algumas coisinhas aqui, é um pouquinho mais extenso. Vamos lá. Irregular verbs, verbos irregulares. O que a gente tem a respeito deles? The simple past and past participle of irregular verbs are not ed. O passado e o particípio dos verbos irregulares não é formado pelo acréscimo do sufixo ed. Por isso mesmo são chamados irregulares, porque não existe um padrão, uma regra que vai ser sempre seguida. Por exemplo, aqui a gente tem base form, forma básica. Simple past, passado, past participle, particípio. Make, fazer. O passado e o particípio é made, made. Então você tem uma forma na forma básica e outra forma para passado e particípio. No caso de break, quebrar. Passado, broke, particípio, broken. Então você tem uma forma para a forma básica, uma forma para o passado e outra forma para o particípio. São três, uma para cada. Outro exemplo, cut, cortar. Passado, cut, particípio, cut.
É um verbo de uma forma só, tanto para a forma básica, para o passado e para o particípio. Ou seja, não há uma regularidade. Você precisa conhecer, precisa estudar. Por isso que foram disponibilizadas as listas, tá certo? Bom, continuando. Sometimes the simple past and past participle are the same. Às vezes, o passado e o particípio passado são o mesmo. For example, make, passado e particípio, made. Find, passado e particípio, found. Find significa encontrar. Buy, comprar, passado e particípio, bought. Cut, cortar, passado e particípio, cut. Beleza? I made a cake yesterday. Eu fiz um bolo ontem. I've just made some coffee. Eu acabei de fazer café. Então aqui você tem passado simples e aqui particípio, mas é a mesma forma. É o contexto, ó, que te mostra qual é o tempo verbal. Aqui você tem o simple past e aqui o past participle no present perfect. Beleza? Butter is made from cream. Manteiga é feita de creme. Aqui você tem o particípio na voz passiva. Tá joia? Então é o contexto que vai te dizer se é passado, se é particípio. Aliás, você precisa conhecer para saber qual aplicar. O que isso quer dizer, gente? A língua, ela não é simplesmente um conjunto de estruturas que vão seguir uma lógica sempre certa. A língua é orgânica, ela é viva, ela é toda imbrincada. Por isso, o processo de aquisição da linguagem não é simplesmente estudar gramática como a gente está fazendo. O propósito desse projeto aqui é estudar gramática, mas se você quiser se tornar de fato um falante, um usuário daquela língua, você tem que vivenciar essas habilidades de compreender, falar, ler, escrever de maneira integrada. Elas não são dissociadas. A gente faz isso de maneira didática, primeiro, para poder estudar, segundo, porque não é nossa língua materna. Então a gente faz isso para poder ir absorvendo. É um outro tipo de processo, tá bom? Continuando aqui. Sometimes, the simple past and past participle are different. Às vezes, o passado e o particípio são diferentes. For example, por exemplo, no caso break, passado broke, particípio broken, quebrar. Know, passado knew, particípio known, saber, conhecer. Begin, passado began, particípio begun. Eu fiz uma correção aqui porque houve um erro de edição no livro. Começar, iniciar. Begin, passado began, particípio begun. Go, passado went, particípio gone, significa ir. Exemplos de frases. Somebody broke this window last night. Alguém quebrou esta janela na noite passada. Aqui o broke, obviamente, é passado, porque o particípio é diferente. Somebody has broken this window. Alguém quebrou essa janela. Olha aqui o broken, particípio no present perfect. This window was broken last night. Esta janela foi quebrada na noite passada. Aqui você tem o particípio como estrutura da voz passiva, tá? Bom, pessoal, tivemos uma outra unidade mais curta, que foi, na verdade, uma revisão de todas essas informações que foram sendo passadas para vocês ao longo das unidades, aqui elas foram concentradas. Eu espero que a gente continue estudando, continue entendendo a dinâmica, as estruturas da língua inglesa e que vocês não fiquem somente nesse projeto. Procurem outras fontes, procurem outros professores, existem aplicativos que ajudam na questão do vocabulário, de comunicação, enfim, a internet está aí, existem vários recursos, tá certo? Que isso aqui, se você ainda não tem um domínio, se você é o que a gente chama de real beginner, o falante inicial, que esse projeto sirva como um primeiro passo. Se você já tem familiaridade, já fala, já está num processo de aquisição do inglês, que esse projeto funcione para aperfeiçoar o seu domínio na parte gramatical da língua, tá bom? Então a gente encerra por aqui essa unidade e até a unidade 26, em que a gente começa a falar sobre um outro aspecto, um outro tempo verbal, beleza? Até mais!